E aí, meu querido, e aí, minha querida, beleza? Estamos retomando, então, a nossa aula aqui no nosso curso de Prática nos Benefícios Previdenciários, Prática Judicial e Administrativa, beleza? Nós finalizamos aí a primeira parte desta aula falando sobre a questão de filiação e inscrição. E vamos continuar nela. Continuar de que ponto? Continuar de que ponto? Vejam bem. Nós paramos lá naquela chamada de atenção, né? Ó, fica esperto, não contribui com o valor menor do que efetivamente você aufere de média. Você, por que eu digo você? Porque você é advogado, meu irmão. Você é advogada, mina. E aí qual que é o problema? O problema é que para a Previdência, você é contribuinte individual. Então você tem que contribuir com aquilo que você ganha na média. Ok? Podendo estar sujeito aí ao auto de infração. Muito bem. E aí, ainda nessa linha, o que é que nós podemos, então, eventualmente explorar? Questão da idade mínima. Existe uma grande discussão aí, porque a lei estabelece uma forma, o decreto estabelece outra, mas é ponto pacífico que a idade mínima para que eu possa eventualmente me filiar à Previdência são 16 anos, tá? Tenho que ter 16 anos. A exceção qual é? A exceção é se for comprovadamente contratado como menor aprendiz. Belezura? Nós vamos trabalhar um pouquinho esta questão aqui de filiação múltipla, porque aqui a gente tem uma possibilidade legal de atuação, tá? Espero que você tenha, então, assimilado bem essa questão aqui, ó, de 14 e 16. Posso passar a contribuir para a Previdência com 16 anos, com 14 se eu for considerado menor aprendiz. Neste caso, tá? Neste caso, por que é interessante? E gostaria de colocar isso para vocês. Olha o que nos diz, tá? Olha o que nos diz a súmula 96 do Tribunal de Contas da União, a súmula 24 da Advocacia Geral da União, neste aspecto de menor aprendiz versus aluno aprendiz. A questão do menor aprendiz, e aí eu tenho que voltar. A questão do menor aprendiz, como eu tenho disposição na própria lei, não existe discussão, tá? Não existe discussão. Não existe discussão de que forma? Se for, eventualmente, na qualidade de aluno aprendiz, o que nós teremos que trabalhar para que esse prazo, para que esse período, aliás, seja computado como tempo de contribuição, é demonstrar, ou melhor, provar que houve o quê? Que houve remuneração indireta. Tá? Eu tenho que provar que houve remuneração indireta. Agora, se eu conseguir provar isso, tranquilo. Esse período será computado como tempo de menor aprendiz. Show de bola, não é? Agora, para aluno aprendiz, aí sim, só na esfera judicial. Menor aprendiz, não tem discussão. Aluno aprendiz, só judicialmente. De que forma? Tenho que provar que ele teve remuneração indireta. Tenho que provar que esse aluno aprendiz teve remuneração indireta. E essa remuneração indireta pode ser vestuário, pode ser material escolar, pode ser alimentação. Tudo isso é englobado como sendo uma remuneração indireta e aí judicialmente esse período aqui seria computado, tá bom? Beleza? Susi, vou passar isso aqui porque depois nós voltaremos a esse assunto. Aqui também eu vou passar. Dependentes eu também não falarei porque falarei na sequência. Carência eu vou falar. Só que antes de falarmos aqui sobre a questão da carência, eu quero falar com vocês o seguinte, a questão da filiação múltipla. A questão da filiação múltipla. Porque aqui, meu querido e minha querida, aqui é uma possibilidade muito
gosto legal do quê? Você já sabe. Din-din. Sim, din-din. Não confunda com aquela música do Wesley Safadão, tim, 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 tim. Não, é din, 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 dinheirinho. Vou tomar uma aguinha aqui. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Pegar uma profissão que normalmente tem mais de um vínculo. Pegar um médico. Tá? Médico. Importante. Todos os vínculos desse cara, de filiação múltipla, tem que ser formal. Então, todos os vínculos são formais. Beleza? Muito bom. Uma vez o vínculo sendo formal, o que é que nós temos que estabelecer? Nós temos que estabelecer o seguinte. Vamos lá. No primeiro emprego, então ele tem 3 empregos. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Fazer a tabela que fica mais fácil para você visualizar. Nossa senhora, hein? Passou reto aqui, não tem problema não. Primeiro, segundo, terceiro. Tá? Então aqui é o primeiro. Aqui é o segundo. E aqui é o terceiro. Aí nós vamos puxar aqui uma tabelinha assim aqui do lado. Vamos fazer assim, ó, bonitinho. Faz junto aí. Faz mais bonito que o do professor, mas faz, tá? Aqui significa o quê? Aqui significa quanto ele recebe de salário efetivamente em cada emprego. Aí nós vamos colocar o seguinte, ó, que aqui no primeiro emprego, ele ganha R$4.000. No segundo emprego, vou colocar com outra cor, para ficar mais legal e chamar mais atenção aí também na hora de você visualizar aqui, tá? Vou colocar aqui mais bonitinho, só fazer aqui. Nossa, aqui, pega o vermelho. No segundo emprego, ele ganha R$3.000. Beleza? E no quarto emprego, ele ganha quanto, Teodoro, no quarto emprego? No quarto emprego, ele ganha R$2.000. No terceiro emprego, desculpa, ele ganha R$2.200. Primeiro emprego, ele ganha R$4.000. No segundo emprego, ele ganha R$3.000. No terceiro emprego, ele ganha R$2.200. Muito bem. Passada essa etapa do quanto ele ganha, nós vamos puxar aqui, ó, uma outra linha, porque aqui nós precisamos colocar o quê? Nós precisamos colocar o percentual que incidirá sobre o salário dele, a título de contribuição previdenciária. Ou seja, quanto é que o empregador tem que descontar dele. De cabeça, se você lembrar lá da nossa tabelinha, aqui eu já posso afirmar que é 11%. Teodoro, mas eu não estou lembrando. Vamos ver 3.000 e 2.200, quanto é que é? Vamos, aí nós vamos junto na tabela, é legal, você também vê. Volta lá, deixa eu voltar na tabela, danadinha da tabela, passei a tabela, vamos voltar na tabela. Aqui. 4.000, opa, 4.000 estava aqui, 11%. Teodoro, no segundo emprego, ele ganha 3.000. Opa, 3.000 está aqui também, ó, 11%, ó, tá vendo, ó? Está dentro dessa faixa, R$3.000, 11%. E 2.200, que é o terceiro emprego? Ah, 2.200 está fora daqui. 2.200 está aqui, ó. Vai ser 9%. Ah, legal, então vamos colocar. Então aqui, Teodoro, ó, 11% também. E nesse último, 9%. Ah, Teodorão. Entendi agora. Legal. Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos voltar para a questão de valores. Vamos aplicar esse percentual em cima do ganho e vamos verificar quanto é que está sendo descontado desse cara.
Vamos verificar, vamos lá, calculadorinha na mão, galera. Não tem jeito, calculadora na mão. Quem falou para vocês que fiz direito porque eu não gosto de fazer conta, no previdenciário não é isso não. R$4.000 vezes 11% igual, bom, aqui R$440. R$3.000 vezes 11%. R$3.000 vezes 11%. Igual 330. Aqui, R$2.200 vezes 9%. Igual R$198. Muito bem. Aí, galera, vocês viram ali bacaninha, né? O quadrinho. Desenhado mal, pra garantir tudo torto. Mas é isso. Como é que funciona? Teodoro, tá certo isso aí que você fez? A empresa, cada empresa onde ele trabalha de maneira vinculada, de maneira registrada, de maneira formal, tem que descontar dele a contribuição previdenciária? A resposta para você aqui, ó. Sim. Sim. É obrigatório esse desconto. É obrigatório esse desconto. Por que é obrigatório esse desconto, meu querido? Por que é obrigatório? Porque é a obrigação da empresa descontar e repassar. Se ela não fizer isso, ela estará descumprindo a lei e corre o risco de tomar um auto de infração. Só que qual que é o detalhe aqui que poucos prestam atenção e poucos são orientados? A contribuição previdenciária, mesmo nesses casos, ela respeita o quê? Ela deve respeitar sempre o teto. Somando 4 com 3, 7 com 2, 9.200. Ele já ultrapassou e bastante o teto da Previdência. Ele será descontado em cada uma das empresas? Sim, mas ele não terá o retorno desse dinheiro. Por quê? Porque os benefícios previdenciários no regime geral são limitados ao teto. Aí você poderia me perguntar, Teodoro, mas ele não teria que fazer alguma coisa aqui então? Teria. Sabe o que ele teria que fazer? Ele teria que pegar uma carta deste primeiro emprego e levar para o segundo, dizendo o seguinte, lá no meu primeiro emprego já estão descontando a questão da contribuição previdenciária. E precisaria levar uma carta do segundo emprego para o terceiro, dizendo a mesma coisa. No primeiro e no segundo emprego, já estão descontando contribuição previdenciária. Tudo isso para quê? Tudo isso para ele ficar limitado ao teto. Aqui o que ele poderia fazer? Para ficar mais fácil, percebam que eu coloquei até números inteiros para que você consiga visualizar. Era muito simples, era pegar uma cartinha do terceiro emprego, pegar uma cartinha do segundo emprego e mandar ambas as cartas para o primeiro emprego, dizendo o seguinte, emprego 1 não precisa descontar nada de mim, porque somando a contribuição do meu emprego 2 e somando a contribuição e renda do meu emprego 3, eu já atingi o teto da Previdência. Então aqui, você, empresa, não precisa descontar de mim. A empresa com esta carta na mão, ela pode não descontar. Só que na prática, o sujeito às vezes lembra disso e muitas vezes não lembra. Se passaram-se aqui, transcorreram-se, porque também aqui nós temos a questão da súmula vinculante número 8, tá? O prazo prescricional e decadencial também é de 5 anos. Então veja, esse cara contribuiu com R$440 por mês para a Previdência sem ser necessário, ou seja, não será utilizado. Tem o que fazer? Tem, ele te procurou e você percebeu isso. Agora,
você entrará, e aí é que vem a jogada, você entrará na esfera administrativa pedindo a repetição do indébito desses valores. Olha só, 60, só que na verdade não são só 5 anos, são 65 meses, porque nós temos 5 13º. Então é 65 vezes 440, não vou nem atualizar, tá? 65 vezes 440, R$28.600, vezes 30% igual, só esse cliente aqui poderia render para você R$8.580. R$8.580. E posso te falar, o material, a petição é simples, porque, veja, é uma petição administrativa. Quer fazer o caminho com o professor? Vamos ensinar? Claro, sempre. Só que aqui muda um pouquinho de figura. Por que aqui muda um pouquinho de figura? Porque você já sabe a essa altura do campeonato, que contribuição previdenciária, ou seja, a arrecadação previdenciária e fiscalização pertence a quem? Receita Federal. Então, se eu tenho algum problema com contribuição, eu vou para onde? Para o site da Receita. Para ficar um negócio mais rápido, eu vou digitar aqui, ó, repetição do indébito. Beleza? Só para a gente entrar mais rapidinho aqui. Repetição do indébito, eu digitei errado, né? Vamos ver se vai aparecer aqui, senão depois eu vou colocar um modelinho para vocês. Repetição do indébito, aqui, transitar julgado, não é isso aqui. Deixa eu só ver aqui, contribuição, então, e INSS. Deixa eu ver se aparece, eu devia ter separado já, né, galerinha? Não separei, mas vamos lá. De todo modo, é interessante que você entre aqui depois. Tá, contribuição previdenciária, deixa eu ver se tem aqui, beleza, já vai aparecer formas de contribuição, limites, deixa eu descer um pouco, vou procurar só mais um pouquinho se eu não achar aqui, porque eu não deixei salvo, depois eu vou colocar para vocês aqui o modelinho da petição, tá bom? Limites máximos e mínimos. Tudo bem. Era para estar aqui, hein? Folha, previdência complementar, não apareceu. Deixa eu tentar só uma última aqui. Restituição INSS. Se não aparecer, não tem problema, tá? Bora lá. Aqui. Restituição de contribuições previdenciárias federais. Tá vendo? Vem o conceito, ó, requisito para efetuar a restituição. Então você vai entrar aqui nesta, você vai digitar lá, contribuição do INSS, restituição INSS, digita ali no buscar, no site da Receita, e ele vai te jogar para cá, o que pode ser restituído, o que não pode, e aí tem aqui, ó, o programinha para fazer essa compensação e a própria petiçãozinha. Vamos salvar também aqui, ó. Olha lá que bonitinho. Vou abrir para você. Olha lá. Vou habilitar aqui. Olha aí. Pedido de restituição de valores indevidos relativos à contribuição previdenciária. Vai preencher motivo. Vai colocar aqui, ó. Motivo do pedido. Você tem a tabela no material já, não tem? Você só vai vir aqui, ó. De acordo com a tabela apresentada de contribuição previdenciária e por possuir vários vínculos, foi contribuído acima. Aí, qual que é a parte mais trabalhosa? Aqui, ó, colocar as competências.
Você percebe que vai ter que ter mais linhas aqui, né, no nosso exemplo. Colocou, vai colocar a data do pagamento, vai colocar o valor recolhido, o valor devido, qual que é o saldo, já vai mostrar a agência da restituição e vai fazer o que com isso aqui, Teodorinho? Você vai dar entrada na receita, vai esperar 45, se você for mais paciente, 90 dias. Não teve resposta dessa restituição, o que você vai fazer? Simples, você vai entrar com um mandado de segurança. Mandado de segurança. Difícil, hein, a petição administrativa, vocês viram? Pô, moleza demais, né, meu? Fala aí. Moleza demais. Beleza? Tranquilão? Joia? Passamos agora para a questão de carência. Então, falamos lá no nosso primeiro encontro, não nos de hoje, lá no primeiro encontro sobre a introdução ao sistema de seguridade. Continuei no assunto hoje, mas falando o quê? Já com muito mais assuntos aprofundados. Filiação, inscrição, entramos nas características, falamos bastante de contribuição, que é um ponto importante na seara previdenciária. E aí, paralelo a isso, estamos dando as dicas de como, eventualmente, ou possibilidades de prospecção e de atuação. E aí, agora entramos no assunto carência. Esse assunto carência, ela traz um pouquinho mais de atenção da nossa parte, pelo seguinte, porque nós estamos na vigência de uma medida provisória e eu vou chamar a atenção para isso, tá? Antes, porém, nós vamos lá e vamos ao conceito de carência. O conceito de carência é muito simples, tá? Conceito de carência é muito simples, por isso que eu nem vou me ater ao que está aqui na lousa, no material, porque depois vocês vão ter acesso. Quando nós nos dirigirmos lá para 8.213 de 91, quando eu faço a leitura do artigo 24, artigo 25 e seguintes, nós perceberemos que lá é onde dispõe o assunto carência. Então é assim, Teodoro, basta eu ser filiado à Previdência para que eu tenha direito ao benefício? Não. Obrigatoriamente, você tem que estar filiado. Paralelo a isso, ou na sequência, caso ocorra o fato gerador, e aí a gente tem um cardápio de benefícios, eu tenho que analisar se todos os requisitos estão cumpridos. Não basta eu sofrer um acidente para dizer que eu tenho direito aos benefícios por incapacidade. Tem que avaliar outras situações, dentre elas a carência. E aí vem o conceito de carência. O que vem a ser carência? Carência, anotem, carência é o número mínimo de contribuições exigidas, carência é o número mínimo de contribuições exigidas para que o segurado ou a segurada faça jus ao benefício previdenciário. Então, nesse momento, nós não falaremos em nenhum momento do requisito para aquele benefício. Ou melhor, do fato gerador, do risco social. Nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos entrar só no número de contribuições exigidas para que aquele segurado ou aquela segurada faça jus ao benefício previdenciário. Beleza? Tranquilo? Joia. Então nós vamos benefício por benefício, tá bom? Eu gosto de começar pelos benefícios por incapacidade, tá? Benefícios por incapacidade. Nós temos 3 benefícios por incapacidade. Nós temos o auxílio acidente, nós temos o auxílio doença e nós temos a aposentadoria por invalidez.
Tudo bem? Então, esses são os 3 benefícios que nós chamamos de benefícios por incapacidade. E o que é que nós vamos avaliar deles? Eu não vou avaliar o fato gerador para a concessão de benefício. Não. Isso será tratado em aula específica de benefício por incapacidade. Mas nós falaremos do quê? Da questão da carência. Muito bem. Então, Teodoro, legal. Qual é o número de contribuições exigidas, ou seja, qual é a carência exigida para o auxílio acidente? Qual é a carência exigida para o auxílio acidente? Não tem carência. Para o auxílio acidente, não tem carência. Teodoro, como assim? Ué, começou a trabalhar hoje. Filiação obrigatória, certo? Certo. Sofreu um acidente, ficou com a sequela, que é uma das características do fato gerador do benefício, você vai ter o direito ao benefício mesmo, tendo contribuído uma vez só. Não tem exigência de carência, tá bom? Auxílio acidente, não tem carência. Basta eu estar o que então? Filiado. Auxílio doença. Auxílio doença. São exigidos ou são exigidas 12 contribuições. Auxílio doença, são exigidas 12 contribuições. Tem exceção, Teodoro? Tem. Tem. Então, regra geral de carência para o auxílio doença, 12 contribuições. Estará isento de carência para situações de auxílio doença, caso ocorra o quê? Acidente do trabalho ou equiparado. Estará isento da regra de 12 meses, ou seja, é exceção à regra de 12 meses em caso de acidente de qualquer natureza e estará isento da regra de 12 meses de carência em caso de doenças graves, constantes em portaria interministerial. Alguns exemplos de doença que constam lá: HIV, tuberculose, neoplasia maligna e outras, tá? Alienação mental e por aí vai. Belezura? Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. É só você escrever assim, ó. Mesma regra do auxílio doença. Prestou bastante atenção na questão do auxílio doença? Prestei, professor. Bacana. Você vai utilizar o mesmo exemplo, vai utilizar a mesma questão para os casos de aposentadoria por invalidez. A regra é idêntica. A regra é idêntica. Beleza? Tranquilo? Regra geral, então, de carência para os benefícios por incapacidade. Auxílio acidente, não tem carência. Auxílio doença, 12 meses. A exceção, se tiver ocorrido um acidente do trabalho
ou equiparado. Se for um acidente de qualquer natureza, perceba, estou defendendo, estou protegendo, melhor dizendo, o contribuinte individual. E também exceção caso ocorra doenças graves constantes em portaria interministerial. Belezura? Aposentadoria por invalidez, mesma regra do auxílio-doença. Passamos os benefícios por incapacidade. Entramos naquilo que é chamado de aposentadorias programáveis. São 3 os benefícios que nós chamamos de aposentadorias programáveis. É a nossa aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos ter a aposentadoria por idade e nós temos a aposentadoria especial. Lembrando, mais uma vez, meu querido e minha querida que nos acompanham, que aqui eu não estou falando do fato gerador, do requisito do benefício, mas eu estou falando tão simplesmente do quê? Da carência, que vem a ser o quê? Carência é aquele número mínimo de contribuições que eu preciso provar que eu já efetuei para ter direito ao benefício previdenciário. Teodoro, você fez uma seta aqui que abarca os 3 benefícios, então eu já sou sagaz, posso chegar à conclusão de que a carência exigida para esses 3 benefícios será a mesma. Parabéns! Parabéns, meu querido, parabéns, minha querida, você acertou, nota 10. É isso mesmo. A carência exigida para aposentadoria por tempo de contribuição, para aposentadoria por idade, para aposentadoria especial é de 180 meses. A carência exigida para aposentadoria por tempo de contribuição, para aposentadoria por idade e para aposentadoria especial é idêntica, 180 meses. Beleza? Tranquilão? Tranquilona? Joia? Saímos daqui, passamos para qual benefício? Vamos falar dele, do salário maternidade. Salário maternidade. Qual é a carência, então, exigida para o salário maternidade? Bom, a carência exigida para o salário maternidade é do seguinte, eu até vou estabelecer aqui, ó, e vou escrever isso, regra geral. Regra geral, são necessárias 10 contribuições para aquela gestação que tenha demorado 9 meses, tá? 9 meses. Agora, se a gestação foi prematura e o nenê nasceu no 8º mês, aí, a carência exigida é de 9 meses. Se foi mais prematuro ainda e o nenê nasceu no 7º mês, a carência exigida será de 8 meses. Tá? Então, regra geral, 10 meses para uma gestação de 9, sendo diminuída em 1 mês, consequentemente, pelo fato gerador ter se adiantado. Fato gerador aqui, qual é? Efetivamente, o nascimento. Beleza? Se ocorreu, então, prematuro de 7º, 8 contribuições exigidas. Se ocorreu no 8º mês, 9 contribuições exigidas. Se ocorreu no 9º mês, que é tradicionalmente o que ocorre, 10 contribuições exigidas. Então, perceba que até para você eventualmente fazer um planejamento previdenciário naquilo que recai a salário maternidade, tem que se precaver, não é? Tem que planejar direitinho. Belezura? Muito bem. Teodoro, tem exceção?
Tem. Tem exceção, e aí eu vou um pouco mais devagar, porque eu quero que você entenda aqui, porque normalmente confunde, tá? Qual que é a exceção? A regra geral, nós já vimos ali ao lado. A exceção é o seguinte, para aquela nossa amiguinha segurada empregada, eu digo o seguinte, eu digo que para a segurada empregada não tem carência. Por que não tem carência? Porque ela pode começar, eventualmente, a trabalhar naquela empresa no 4º mês. E aí, quando chegar no 9º mês, que é quando ela tiver a criança, ela terá quantas contribuições tão somente? Somente 5. Mas não tem problema, porque neste caso aqui da segurada empregada, ela não está afeta à regra de carência que nós apresentamos. Até porque uma característica que nós vamos aprender quando estudarmos mais o salário maternidade, quem paga o salário maternidade da segurada empregada é a própria empresa. E o salário maternidade é o único benefício, salário maternidade pago à empregada, tá? É o único benefício que não está sujeito ao teto da Previdência. A segurada empregada, ela receberá, a título de salário maternidade, o valor efetivamente que ela recebe de salário por mês. Em contrapartida, também é o salário maternidade o único benefício sobre o qual incide contribuição previdenciária. Muito louco, né? Beleza? Tranquilo? Bom, saindo então agora do salário maternidade, nós entramos nos últimos 2 benefícios que eu queria passar para vocês. Que vem a ser o auxílio reclusão, tá? Auxílio reclusão e a pensão por morte. A regra de carência para esses 2 benefícios também são ou é idêntica, tá? A regra de carência aqui para esses 2 benefícios é idêntica. Vai mudar o quê? Vai mudar o fato gerador para a concessão. Aqui a questão auxílio reclusão, o próprio nome já diz, é a prisão. Pensão por morte, o nome também já diz, é a questão da morte, fora outras características que quando estudarmos o benefício em espécie, nós aprenderemos. Mas a regra de carência é a mesma. A regra de carência para o auxílio reclusão e para a pensão por morte é a mesma. Até porque nós estamos diante aqui dos 2 benefícios que são voltados, são os únicos, tá? Que são voltados exclusivamente aos dependentes. Beleza? Tanto o auxílio reclusão quanto a pensão por morte são benefícios voltados exclusivamente aos dependentes. Belezura? Muito bem. E aí, então, qual é, Teodoro, a carência? E aqui, galera, nós vamos num passo bem lento, porque a lei 13.135 de 2015 mudou bastante uma questão aqui. Então vamos lá. Regra geral, tá? Regra geral. Vou puxar aqui. Regra geral. Para o auxílio reclusão e para a pensão por morte, regra geral, não tem carência. Então vamos lá. Regra geral, para o auxílio reclusão e para a pensão por morte, não tem carência. Basta eu estar filiado.
Comecei a contribuir hoje para a Previdência. Vertir a contribuição válida, morri, tenho dependentes, eles receberão a pensão? Sim, porque não tem carência. Só que a 13135 deu uma bagunçada nisso aqui. Por que ela deu uma bagunçada? Porque realmente eu continuo não tendo carência, mas a 13135, ela incluiu o quê? Incluiu requisitos. Então não basta eu estar preso e não basta eu ter morrido. Além disso, a 13135, ela trouxe como requisito o seguinte: na data do óbito ou na data da prisão, eu tenho que provar que eu estou com aquela pessoa há 24 meses. Seja companheiro, companheira, marido, marido, tá? E também tenho que provar que eu tenho 18 contribuições vertidas para a Previdência ao longo da minha vida. Teodoro, mas você não está falando que não tem carência? Então, aí é que vem a parada que você tem que prestar atenção. Ocorreu o fato gerador, tá? Ocorreu o fato gerador, seja a morte ou a prisão. O sujeito não cumpriu esses requisitos aqui? O sujeito não cumpriu esses requisitos? O benefício será concedido? Sim, ele será concedido porque eu já afirmei que os benefícios não possuem carência. Porém, o benefício será concedido tão somente por 4 meses. Ocorreu a prisão ou ocorreu a morte, se eu não tiver aquele que foi preso, aquele que morreu, se não comprovar que ele já está há 24 meses com a pessoa, ou que ele possui 18 contribuições vertidas para a Previdência ao longo da sua vida, será concedido para os dependentes, seja o auxílio reclusão ou seja a pensão por morte? Sim, só que somente pelo período de 4 meses. Tem exceção a essa regrinha também, Teodoro? Tem. Se o dependente for filho menor de 21 anos ou inválido, pouco importa estas duas exigências, esses dois requisitos. A pensão será paga em 100% até os 21 anos. Tranquilo? Recapitulando então. Vamos lá. Recapitulando então para a gente matar essa questão da carência, tá? Olha lá. Pensão por morte e auxílio reclusão. Eu posso continuar afirmando então que ambos os benefícios não possuem carência. Porém, a Lei 13.135 trouxe o quê? Vem para minha imagem, por favor. Trouxe o quê? Requisitos. Quais foram esses requisitos? Na data do fato gerador, tenho que provar 18 contribuições ao longo da minha vida ou 24 meses de casamento união estável. Se eu não provar esses requisitos, eu vou receber o benefício somente por 4 meses. Exceção à regra destes 4 meses e desses requisitos. Se for filho menor de 21 anos ou inválido. Neste caso, pouco importa os requisitos, basta estar filiado ou deter qualidade de segurado na data do fato gerador, que o benefício será pago até os 21 anos. Beleza? Isso é o que nós tínhamos para dizer a vocês com relação à carência. Um último ponto que eu quero chamar a atenção aqui sobre carência é para esse dispositivo que está aqui, ó. A carência ou estas contribuições, elas são computadas de que forma? Elas são computadas a partir do momento que é realizado a data do efetivo pagamento da primeira contribuição
não podendo ocorrer atraso, nem sendo considerado para este fim as contribuições recolhidas com atraso, se for referente à competência anterior, desde que desacordo com a lei. Tá bom? Isso principalmente tem que ficar atento, ó, a relação ao contribuinte individual, ao segurado especial e ao facultativo. Beleza? Para ser computado ou para ser considerado no cômputo do período de carência, são consideradas quais contribuições? Todas elas referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral. Não confundam com a data do ano de entrada em vigor da Lei 8.213. Se eu tenho contribuição vertida antes de 1991, que é antes da Lei 8.213, também conta para fins de carência. Beleza? Tranquilos? Joia, galerinha. E aí, isso aqui nós já vimos, tá? Questão da qualidade de segurado. Deixa eu ver aqui. Aqui é a carência. Beleza. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo. E aí, no retorno, eu retomo com a questão da qualidade de segurado. Falamos até carência e agora vamos falar da qualidade de segurado, só para ficar antes do intervalo bem definido. Carência, mais uma vez ressaltando, é o quê? É o número de contribuições vertidas que o segurado ou que a segurada tem que provar para fazer jus ao benefício previdenciário, tá bom? Até daqui a pouquinho, então, a gente já retoma falando agora de qualidade de segurado. Até mais.